Aqui eu tô vendo que foi uma trend viral no TikTok em 2023, onde se perguntava a homens com que frequência pensavam no Império Romano. E a Isso. maioria respondia com frequência. Essa Isso. tendência levou a um debate online sobre a frequência com que eu amo. E aí os caras estão falando que é exatamente isso que você está falando. Que é uma tentativa, né, ela foi criticada por alguns que veem como um estereótipo que associa a civilização romana, a masculinidade ao poder, e outros interpretam como um reflexo da influência do Império Romano no imaginário coletivo, que continua isso. Acho que é um conjunto de O coisas. imaginário coletivo dessa questão, só para não sair muito do que você falou, mas a gente. Essa coisa da civilização que se perdeu e que a gente almeja alcançar é uma coisa, filosoficamente falando, que está na nossa mente, mas que também a gente pode espelhar em Atlântida também. Sim, com né? certeza. A questão dos gregos e tal, com aquela Sim. coisa. Então, você vê assim, até falando um pouquinho de literatura, mas para citar os livros do Bernard Cornwell, por exemplo, naquela Inglaterra em que os romanos tiveram e retrocederam na Inglaterra, você vê aquelas obras arquitetônicas romanas, o legado do Império Romano, que durante um período medieval se perdeu, e eu não tô... Tem que tomar cuidado, que a gente não pode ser preconceituoso em falar que a Idade Média não trouxe nada de bom, Claro. porque trouxe, né? Sim. Essa coisa da Idade Média, das Sim, trevas. Renascença tal. Carolíngia. Exatamente, tem coisas muito boas, etc. Mas existe um legado romano que durante certo período, após a queda, se perdeu. Então, esse imaginário nosso que remonta à Idade Média, talvez tenha essa coisa do que foram os romanos, o que era aquilo, como é que eles construíram aquilo. E tem coisa que a gente não sabe até hoje. Concreto romano, até hoje, é um mistério. Sim. Como é que você fazia o concreto romano? Concreto mesmo, tá falando Eles do faziam um material. concreto que era tão perene, cara, que as coisas deles tem pontes romanas, Então aí até hoje, né? estradas romanas, cara. Eu viajo para Portugal, tenho Sim. parte da minha família de Portugal, a gente tá andando lá numa boa, carro e tal, estrada romana. Meu irmão, a gente para e entra numa estrada romana. Velho. Maluquice. Olha né? que loucura, que tá Se lá os até caras hoje. tivessem Concreto O romano. mesmo empenho que eles tiveram com o concreto, com as tintas, não tinha essa discussão Não tinha esse debate. se era vermelho ou não. Sim. Você vê que eles não acertavam não tudo. tiveram. Aí ainda tem um detalhe curioso aí, que tem uma teoria que diz que a tinta vermelha, que estava relacionada com os fenícios, que os fenícios vinham para as Américas buscar o pau-brasil, porque a palavra em fenício Brasim significava vermelho. Tem essa teoria, viu? Ainda tem essa história maluca aí, né? Uma estrada romana. É. Todo mundo ficou em silêncio apreciando. Isso que eu achei Pois é, legal. né? Homens apreciando. Tem menos buraco do que as estradas aqui pô. de São Paulo, né? Tem aquele outro meme também que se você começar a abrir um buraco em qualquer lugar, vai juntar homens em volta. Já Tem isso também. rolou um pouco disso, né? Alguém construiu alguma coisa, a gente ficou durante 5 minutos Analisando, né? em silêncio, tipo... Não, mas Pera aí, pô. por que é isso? Isso aqui não é no interior do Rio, não. Esse é Miguel Pereira? Já É Miguel Pereira mesmo. Não são só as culpas das estradas, né? Não é só as realizações, vamos dizer assim, concretas. É. Mas R$100 pra ele. por exemplo, você tem, por exemplo, toda a questão, como a gente falou, das leis, né? Da organização das Sim. cidades, são muito mais parecidas. Pô, o militar, cara. Porra, o que é militar, né, reporta o Império Romano, cara. A maioria das coisas, né? Se pensar até o idioma, né? Nosso idioma português está vindo de lá. O inglês, apesar de ser anglo-saxão, pega muita coisa de lá também. claro. O alemão também, que é saxão, vai puxar família em alemão é família, pô, fala igual a gente. Então, assim, a língua tá impregnada, o direito, que é fundamental, né? A arquitetura, a arte. Mas, para mim, tem a questão da ciência política também, porque... No meu caso, né, fico pensando por que o mundo está assim hoje, né, o que poderia fazer para melhorar ou como é que chegou nesse ponto, aí você sempre volta pensando, pô, já aconteceu isso antes? Como é que eles lidaram com esse problema? Pô, desse jeito deu errado, desse jeito deu certo. Então acaba remontando a Roma, né? Mas tem um detalhe interessante aí, aí eu vou puxar um link lá do início, que a gente falou do gesto do Musk, se tinha relação com Roma ou com Hitler, né? Tem uma ponte entre Roma e Hitler que talvez seja o Maquiavel. Não sei se vocês já pararam para pensar nisso. Porque Maquiavel, ele falava sobre a Terceira Roma.
Sim. Qual que é a ideia da terceira Roma? A primeira Roma foi a Roma de Júlio César e Otávio César, que foi a Roma que foi destruída, acabou sendo destruída pelos bárbaros, né? Então, ela foi destruída porque tinha alguma brecha, alguma falha. Precisamos entender isso. Aí vem a segunda Roma, que é o Sacro Império Romano Germânico, que foi quando Roma se aliou com a igreja. E aí, segundo ele, traz a fraqueza do cristianismo, que Nietzsche depois vai falar que é a mentalidade do escravo, né? Se der um tapa no rosto, vira o outro. Eu não sou desse tipo, porque eu sou cristão, então eu acho que não é exatamente isso. Então, ele falava que a gente precisava de uma terceira Roma, Que é o terceiro. que vai ter a glória da primeira, mas sem os defeitos da primeira e da segunda. Da primeira de ter sido derrotada pelos bárbaros e da segunda de ter virado cristã. Então teria que ter uma terceira Roma. Dizem que essa ideia de terceira Roma foi inspiração para o terceiro Reich do Hitler, né? De estudar isso, né? E por isso que ele falava que era um reino de 1000 anos, que Roma durou 1000 anos também, a primeira, né? Então tem um link aí, né? Do Hitler com Roma. Curioso você ter falado do Nietzsche, né? Acho que não sei se isso está no Anticristo, pode ser? É isso? Não sei se está nesse livro. Que essa coisa do aumentado do escravo. Sim, está na genealogia da moral também. Genealogia da moral, isso aí. Relacionando com o cristianismo. Sim. Mas o curioso, e puxando de novo para o Império Romano, é justamente isso, porque o cristianismo foi um dos grandes players, vamos colocar assim. Total. Né? Não posso dizer que foi o único responsável, mas foi um dos grandes players, né? E é o modo de como a igreja, né, o cristianismo, não a igreja, mas o cristianismo venceu o Império Romano, e é claro que você, né, vai poder me corrigir e tal, foi justamente dando a outra face. Exatamente. Não enfrentando o Império Romano de frente, com milícias, né, e tal. De frente, né? Sim. Foi justamente isso, foi ganhando corações e mentes. Essa que é a grande Assim questão. como foi a resistência pacífica do Gandhi depois também contra os ingleses, né? Foi nessa... Perfeito. Obviamente, claro, tem uma história muito maior do cristianismo nesse meio aí. Sim. Né? Mas o princípio é isso. Tem um livro sobre essa questão da Índia, se alguém quiser, Esta Noite a Liberdade, que é interessante pra caramba. Perfeito. Dessa questão da independência da Índia, do Império Britânico. Mas com certeza isso é interessante, né? Porque o Nietzsche via como uma fraqueza, mas na verdade, do cristianismo. Mas na verdade, foi uma estratégia bélica diferente, mais de uma operação psicológica do que de uma luta confronto armado, né? Perfeito. Como você falou de mentes e corações, por isso que eu falei de operação psicológica. Essa coisa da queda, assim, também dá um salto, a gente pode ir e voltar, enfim. Essa questão da queda do Império Romano foi justamente isso, né? Quer dizer, você, em determinado momento, o imperador se viu ali dando uma ordem, né? Para um centurião dele, né? Que seja para oficial, mas já havia lá em 300 e pouco, tal, né? Já havia muitos cristãos, né, dentro do exército, dentro do funcionalismo público, na burocracia do império, né? Então, no momento em que o imperador dava ordem, o seu oficial obedecia. Automaticamente. Mas no momento em que isso se tornou uma questão, né, o cara dá uma ordem, mas o seu bispo dá outra. No momento que existe esse conflito, esse atrito e essa luta por corações e mentes, né, que a gente está falando, é aí que acontece o Império, a igreja começa a ficar, como instituição, esse duelo institucional, o Império começa a perder. Né, ao ponto que acaba gera divisão, né? Uma última grande perseguição, né? Enfim, diga.